Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliane, supervisora do Redação Online, e hoje eu vim aqui passar para vocês o conteúdo da nossa primeira formação do ano de 2017. Vamos começar falando sobre o feedback. Como vocês perceberam nos últimos tempos, você, corretor, está recebendo um e-mail avisando que você recebeu o feedback. Como consta na mensagem, é um e-mail automático, portanto, não há como responder. No entanto, vocês sabem, se surgir alguma dúvida, basta que me enviem um e-mail para que a gente converse sobre aquele conteúdo. Além disso, eu gostaria de falar com vocês sobre os objetivos do feedback. Para que serve o feedback, enfim? Eu sempre costumo dizer que o feedback ele não é um fim, ele é um meio. É um meio pelo qual a gente pode aparar algumas arestas e também a gente pode dialogar a fim de aprimorar cada vez mais a qualidade do serviço que a gente presta. Como eu disse, o sistema ainda é um pouco engessado para que a gente dialogue. No entanto, entre em contato comigo se não compreendeu alguma coisa em relação ao feedback, se você não compreendeu exatamente o que a gente está pedindo. Portanto, o feedback é também um meio de diálogo, avaliação e também um momento em que vocês podem se autoavaliar enquanto professores e corretores, tudo bem? Vamos falar também sobre o uso do sistema, relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, aproveite a ferramenta de inserção de comentários. Todo mundo já sabe, mas vale lembrar que todo erro deve ser pontuado com a bolinha vermelha, certo? Além de servir para pontuar os erros, as bolinhas podem servir também como parâmetro na hora de aplicar a nota à redação. Por quê? Por exemplo, se você observar um texto em que ele tem no máximo 2 ou 3 bolinhas, ou seja, você apontou no máximo 2 ou 3 erros que ferem o uso da língua, não é possível que esse texto receba, por exemplo, nível 3 na competência 1, porque o nível 3 dessa competência diz respeito a um nível maior de erros. Isso quer dizer o quê? Deveria ter um pouco mais de bolinhas. Então, além de usar para demarcar os erros que serão observados pelos alunos, use essa ferramenta a seu favor, para quando você tiver em dúvida entre a aplicação de um ou outro nível na hora de dar a nota, certo? Vamos falar também sobre o histórico do aluno. Essa ferramenta não existe lá à toa. Observe o histórico, observe se você já corrigiu o texto e também use essa ferramenta caso você perceba ali no histórico em que houve um acréscimo muito grande de nota ou também uma queda. É importante verificar o porquê. Nesse caso, também não há nada de errado em se sentir necessidade, observar a correção do seu colega para entender de que forma que ele foi avaliado e entender se há realmente coerência na nota que você vai dar nessa nova avaliação, certo? E se não for possível ler um texto, marque como ilegível. Se você não conseguiu ler, é muito provável que o seu colega também não consiga. Então, assim que você encontrar esse defeito, marque a redação como ilegível. Para quem não sabe, toda vez que você faz isso, o aluno recebe um aviso de redação não corrigida e o que é melhor, essa redação não vai ser descontada do pacote. Isso quer dizer que quanto antes você usar o botão ilegível para enviar o recado para esse aluno, antes ele vai enviar essa redação de novo e, consequentemente, antes ele vai receber a correção que a gente fizer. Botão Vou Corrigir. A gente já falou sobre esse botão em outros momentos e ele é muito importante. Quando você clica nele, a sua redação fica sinalizada como corrigindo, o que evita que outros colegas iniciem a correção dela. Uma novidade do sistema, agora, quando você clica no botão Vou Corrigir, a redação permanece com o status de corrigindo durante 1 hora. Se nesse período você não corrigir o texto, a redação volta a ficar disponível para você e para os seus colegas. Isso foi feito porque alguns textos ficavam com corrigindo e ficavam abandonados, causando até mesmo atrasos, o que prejudica bastante o nosso compromisso com o aluno e também prejudica o estudo desse aluno, porque ele faz um plano em que ele envia a redação e depois de 3 dias ele recebe a correção. Vamos falar também de uma coisa muito importante, que são os comentários que a gente faz na redação.
Os comentários, eles devem ser objetivos, sempre focados naquilo que o aluno deve melhorar. Eu tenho observado nos últimos feedbacks aplicados que os nossos comentários têm sido muito focados naquilo que o texto já tem. No entanto, o nosso foco deve ser naquilo que ele ainda precisa ter. Ou seja, se você deu o nível 3 para o aluno na competência 2, você precisa falar para ele o que ele precisa fazer para chegar no nível 5. Porque quando o aluno compra um pacote de redação, é isso que ele espera. Ele espera que a gente apresente para ele um caminho para que ele chegue à nota máxima. Ou seja, sempre observe aquele nível, aquela competência em que você não deu o nível máximo e faça um comentário sobre ela. Porque se não chegou ao nível máximo, significa que ainda é preciso melhorar. Tome cuidado com as repetições. Mais uma vez, use o histórico de redações. Obviamente, todos nós podemos ter textos prontos, porque afinal os erros se repetem. No entanto, observe se você já corrigiu a redação do aluno e não repita os comentários. Não seja aquilo que alguns alunos já apelidaram de corretor robô, que repete sempre a mesma coisa. Porque isso não é válido para ninguém. Não ajuda o aluno e também não faz com que a sua correção evolua enquanto profissional. Por aluno, se ele não compreendeu um recado que você deu de determinada forma, é muito provável que ele continue não entendendo se você escrever sempre do mesmo jeito. Então, mesmo que repita o erro, procure fazer comentários diferentes. Então, resumidamente, você precisa fazer paráfrase daquilo que você mesmo falou. E o nosso foco, então, não é quantidade, e sim qualidade. Eu, particularmente, costumo resolver essa questão dos comentários da seguinte forma. Eu faço um parágrafo para falar das competências 1 e 4, um parágrafo que fale das competências 2 e 3 e um parágrafo que fala isoladamente da competência 5. Ou seja, com um textinho pequeno de 3 parágrafos, eu faço comentários que dão conta de falar de todas as competências. No entanto, se você for mais sucinto e conseguir escrever menos, mas passar para o aluno aquilo que ele precisa, não tem problema, certo? Redações de vestibulares e concursos. Eu tenho percebido que essas redações às vezes ficam encalhadas no sistema. E de fato eu compreendo que a redação do Enem, ela nos traz uma segurança maior para ser corrigida, porque aquela matriz de referência é de conhecimento geral há muito tempo, diferente de redações de concurso e de vestibulares que têm editais muito específicos. Então vamos combinar o seguinte, se houver edital, ele deve ser seguido sempre. Observe se há um botão vermelho aparecendo no sistema escrito anexos, clique nele e veja o edital que o aluno enviou. Se não houver edital, a gente vai seguir um padrão. Corrigimos com nota de 0 a 10 e seguimos os seguintes critérios. Adequação à proposta, modalidade escrita na variedade padrão, coerência e coesão e nível de informação e de argumentação, certo? Eu vou enviar para todos vocês esses critérios por e-mail. Prazo de correção. Todo mundo já sabe que o nosso prazo de correção é 3 dias úteis, certo? Então, gente, é bastante óbvio que o aluno que envia o texto primeiro deve receber a correção primeiro, certo? Então, é muito importante que a gente seja bastante profissional e comprometido com o aluno e não escolha redações, não pule a ordem de recebimento dos textos, porque não é justo com o aluno que vai receber o texto depois daquele aluno que enviou posteriormente, e também não é justo com o seu colega corretor. Eu sei que às vezes tem texto que está um pouquinho mais difícil de ler, tem uma letrinha feia, mas se você pular aquele texto, alguém vai ter que corrigir, certo? Então vamos seguir a ordem e fazer um serviço bem feito, bem certinho. Por último, junto com o e-mail que vocês enviaram para ter acesso a esse vídeo, tem também o e-mail de uma atividade que eu estou propondo para todos vocês fazerem. Consiste na simples correção de um texto ao que vocês já estão bem acostumados, né?
e junto com ele uma justificativa de cada competência, ou seja, um comentário por competência. Por que a gente está propondo essa atividade? Porque é uma forma da gente identificar possíveis dificuldades individuais, mas o que é mais importante é uma forma de verificar se o nosso grupo está afinado. Então é muito importante que todos façam e posteriormente darei retorno e a gente vai conversar se surgir alguma dúvida ou problema, certo? Então eu fico por aqui, encerrando a nossa primeira formação. Desejo a todos um bom trabalho e se tiverem alguma dúvida, façam como sempre e entrem em contato comigo.